Eu vou começar esse vídeo falando da palavra impeachment. E tem um livro muito interessante chamado Muralhas da Linguagem, que ele fala desse tipo de linguagem. Mais precisamente, seria um código, ou seja, é um tipo de fala, de escrita, que é feito para a massa, para a maioria das pessoas não entender. Então, por exemplo, roubo vira prevaricação, ou roubo, furto, meter a mão no dinheiro vira improbidade administrativa. O que se você falar com um popular, uma pessoa que não tenha muitas condições, muita instrução formal, pode até achar que seja uma coisa boa, tanto que você vai distanciando a realidade. Ao invés de você falar, o cara meteu a mão no dinheiro, o cara é ladrão, você vai falar que ele cometeu um ato de improbidade administrativa, ou que ele desviou a verba e assim por diante. Repare que sempre existe essa ideia de você distanciar bastante de uma maneira que fica quase impossível de entender. E a gente observa isso muito na política, né? Então, por isso que a palavra é difícil, impeachment. Muita gente não sabe exatamente o que é, não sabe escrever, não sabe pronunciar e assim por diante. Mas eu queria falar precisamente desse discurso da Dilma logo após que ela foi afastada durante 180 dias. Se você reparar a comunicação, eu não vou nem começar falando da fala dela, que isso é um caso à parte. Mas se você reparar a roupa dela, que ela foi de branco. Normalmente ela sempre ia de vermelho. E branco tem um simbolismo muito grande que transmite a pureza, a perfeição, é a soma de todas as cores. Então transmite também, tem o simbolismo da plenitude e também é incorruptível, já que é branco, ela não foi manchada por nenhuma outra cor. Então o simbolismo dela utilizar branco nesse discurso aí é muito grande. Além disso, se você reparar, a coerência do que ela fala é muito duvidosa. E não somente dela, de todo mundo aí que participou do impeachment, tanto de um lado quanto do outro, a coerência da fala é algo muito difícil de você contar com aquilo. Parece que quase a cada frase que eles falam, no termo geral, seja a pessoa que está apoiando ou está contra o impeachment, se você pegar realmente a coerência racional daquilo que é falado, é muito questionável. Então, por exemplo, ela fala que deixou o Brasil sem dívidas e horas depois eu fui escutar na CBN falando que o Brasil está completamente endividado. Então, qual é o certo? Né? Fala uma coisa, depois fala outra, depois tem um apelo emocional muito grande, que ela fala, nós tiramos o pessoal da miséria, tiramos o pessoal da pobreza, e o povo brasileiro nunca viu, sempre aquele apelo, né, muito emocional, sendo que o que está em jogo não é. O que está em jogo são outras questões. E, inclusive, ela fala, eu fui vitimada, ela fala da doença dela, fala que foi torturada e tal, e não é exatamente disso que a gente está falando. É muito comum do pessoal aí que defende, que é contra o impeachment e falar desse discurso muito emocional que, cá entre nós, se você está discutindo política, não vamos falar de emoção, vamos falar da razão, vamos falar de números, vamos falar exatamente daquilo que está acontecendo. Mas é sempre um discurso ali muito difícil, é muito difícil de você entender a fundo aquilo que é falado. E depois também, se você reparar, tudo isso é comunicação. Até o discurso dela eu achei bem construído, foi bem escrito e tal, e a forma que ela colocou, que ela apresentou, eu achei competente. Eu estava vendo um especialista em oratória, que está aí no YouTube, se você colocar, eu vou deixar os links aí na descrição abaixo, aí o cara fala, eu achei um dado interessante, que ele fala que a Dilma fez mais ou menos 180 discursos ao longo de um ano. Então o tempo de preparo dela seria mínimo. Mas, se ela é presidente, se ela tem que se comunicar em nome do Brasil, ela tem que falar bem de improviso. Não é uma pessoa que não se prepara muito bem para um evento e fala que está saudando a mandioca, fala da mulher sapiens, que é uma piada infeliz, é o que eu acho, e assim por diante, né? Eu digo que esse é especialista em oratória porque você vai ver aí no link da descrição, o cara fala que é um especialista da fala ou tal. Eu não sei se ele falou, mas foi assim que foi colocado no vídeo. E quando o cara fala, parece que ele está morrendo. É uma fala cansada e tal, uma cara de sono, que está caído e tal. É uma forma muito pouco atraente de falar. Então é sempre interessante isso. Se o cara se considera um especialista da fala, ensina como ser um comunicador, como é que você não tem o menor interesse de escutar aquilo que ele fala? Eu lembro que uma vez eu peguei um CD, um audiobook
Aí eu fui escutar o cara falando sobre a fala, falando como se comunicar bem, e o cara tinha uma voz para dentro, uma voz rouca, falava enrolado e tal. Eu falei, bem, se esse cara quer me ensinar como falar melhor, vai ficar complicado. E depois, outra coisa que me chamou a atenção foi o impeachment antes, né? Aquelas falas do impeachment que tiveram ontem durante a madrugada inteira. E o pessoal ali, eles tinham o direito de falar durante 15 minutos e eles realmente, a maioria foi até os 15 minutos. E repetindo, uma coisa que eu acho interessante nessa parte especificamente de oratória e argumentação sob pressão, seria o que se esperaria, que você tivesse um diálogo, um debate. Mas tudo que eu vi no impeachment, durante esse rito aí do impeachment, não foi diálogo coisa nenhuma. Parece que o pessoal ia ali com o texto decorado e eles repetiam aquilo como se fosse um toca-fitas. Então você sempre escutava os mesmos argumentos, né? A mesma coisa. E a Dilma, nesse último discurso, quantas vezes ela repetiu que é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. E cá entre nós, isso quer dizer que ela não tem segurança no que fala. Se você tem que repetir exatamente a mesma coisa, a mesma palavra, diversas vezes, isso indica que é um discurso fraco, inseguro. Se fosse uma coisa contundente, direta ao ponto, ela não precisava ficar repetindo isso, ou poderia ilustrar, desconstruir e falar de uma maneira que fosse mais interessante, comovente, impactante, mas não. Ela falava não sei o quê, e é golpe, e o golpe, e golpe, e golpe, e verdade seja dita, não tem cara de golpe. Ela teve a ideia de ampla defesa e tal, não foi afastada, vai receber o salário e assim por diante. Mas bem, sem falar especificamente de lado político, ainda que eu seja a favor do impeachment, eu acho muito interessante você observar essa forma aí e como tudo se desenrolou. Eu gostaria muito de ter visto um diálogo e uma argumentação, mas não. Tudo que a gente viu ali foram 15 minutos de fala e as pessoas falavam para as paredes. Aí, ok? Eles literalmente cortavam o microfone, passavam para outra pessoa, falava 15 minutos, qualquer que fosse o lado, e depois passavam para o outro lado e assim por diante. Então, eu não vi diálogo nenhum, mas o que eu vi ali foi uma coisa, parecia que tem uma gravação, ninguém estava dialogando, estava todo mundo falando consigo mesmo, com as paredes, e parece que o pessoal que estava apoiando a Dilma ali queria transmitir isso, que eu sou fiel, que eu vou lutar com ela e assim por diante. Uma outra coisa que eu vi fazendo a pesquisa para esse vídeo é um livro chamado Dilmês, a linguagem, o idioma da mulher sapiens. E ali ele fala de vários episódios e várias coisas interessantes da Dilma, porque, como a gente sabe, a fala transmite o pensamento humano. É uma coisa que dá a entender a forma que você fala. E a Dilma, ela tem uma oratória ali que é muito aquebrantada, é muito difícil, às vezes, até de entender aquilo que ela quer dizer. Bem, muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixe seu like aí, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.